Olá, internauta, boa noite, bem-vindo à Jovem Pan Online, o rádio com imagem, como todos os dias, uma entrevista especial e hoje nós estamos recebendo o Dr. José Maria Chapina Alcazar, que é presidente do SESCOM aqui de São Paulo, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade no Estado de São Paulo, ele que também preside o Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio aqui de São Paulo. Dr. Chapina, boa noite, mais uma vez, obrigado pela gentileza, pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e da Jovem Pan Online. Boa noite, Tiago, eu que fico honrado de estar mais uma vez aqui com vocês e sempre admirando o trabalho que a Jovem Pan faz, inclusive na sua pessoa, que vocês são os baluartes aí na questão de reduzir tributos e carga tributária e obrigações. É burocracia menos. E a Jovem Pan merece um prêmio por todo esse esforço que ela faz em todos os dias. Doutor. Aliás, o governo abriu o pacote de bondades. Nessa terça-feira saiu o maior lote da história da restituição do imposto de renda. E é sempre bom, dinheiro no bolso para motivar a economia, para gerar a economia. Muita gente vai pagar dívidas, mas eu pergunto, doutor, não está na hora de simplificar essa questão da declaração do imposto de renda? Daqui a alguns anos já terá uma declaração meio que automática. O senhor, como um contador que vive o dia a dia disso, o que poderia ser feito para simplificar ainda mais essa questão? Nós já temos a promessa da Receita Federal que já para o próximo ano, as declarações de rendas com uma fonte pagadora, o contribuinte não precisará mais preenchê-la. A Receita Federal irá mandar previamente, com os dados que ela possui em seu banco de dados, o contribuinte irá fazer um confirma e se tiver alguma alteração a ser executada, ele naquele momento ele faz execução e fecha a sua declaração de renda. Já é um grande avanço e pelo menos 70% da base dos contribuintes é que entrarão nesse processo. A Receita vem avançando na questão da simplificação. Até eu vejo muita inteligência porque você trabalhar hoje com sistemas públicos de escrituração fiscal e o próprio sistema eletrônico da Receita Federal num sistema complexo, tributário, com uma legislação insana e eles conseguirem ainda traduzir aí de uma simplificação e antecipação, isso mostra o poderio da eletrônica em que o governo vem utilizando para controlar os contribuintes brasileiros. Então nós temos que agora começar a pensar também que este poderio eletrônico também mostre para a sociedade brasileira a devolução do dinheiro arrecadado com os impostos em serviços públicos, né? Saúde, segurança, escola, moradia, porque os escândalos que todos os dias nós estamos assistindo por aí, a população já está cansada. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Aqueles que estão recebendo a restituição do imposto de renda, já no primeiro e segundo lote, são aqueles que anteciparam as suas entregas logo no começo que se abriu o sistema para se efetuar as entregas, e os que deixaram para os últimos dias ficarão um pouquinho mais para frente, e as restituições de menor valor também. Então nesse ponto, é um serviço de cidadania do governo, mas nós estamos precisando mais. Estamos querendo a devolução dos impostos em serviço público. Pois é, doutor, mas até uma pergunta, talvez uma pergunta de leigo, o senhor que conhece muito melhor as leis, obviamente, eu pergunto, a gente tem o imposto que restitui. Agora, se a gente não pagasse esse imposto, se o imposto ficasse com a gente, isso depende do quê? De uma simplificação tributária? Não sei se é uma pergunta muito sem sentido. Não tem muito sentido. Você paga imposto hoje em função de uma tabela progressiva do imposto de renda que ela não vem sendo reajustada ou ajustada de acordo com o tamanho da inflação. Nós temos assim um congelamento da tabela do imposto de renda que foi fixada por decreto em 4,5% até 2014, se não me falha a memória. E isso nós estamos vivendo uma inflação aí que estamos batendo aí perto de 5% a 6% aproximadamente. Então, o contribuinte brasileiro acaba pagando mais imposto do que devia, porque ele está sendo penalizado pela falta da indexação da tabela do imposto de renda. Por isso que acaba tendo a restituição do imposto. Seria melhor deixar para que ele, em vez de antecipar esse imposto pela retenção na fonte, ele apurar de uma forma simplificada e pagar o que é efetivamente devido, porque ele perde com a atualização monetária de todo esse dinheiro que foi antecipado aos cofres públicos. Doutor Chapina, a gente vem acompanhando uma situação dramática da indústria aqui no país, da grande indústria, e nesse meio tempo também a gente acompanha muitos brasileiros abrindo o próprio negócio, tendo a micro e pequena empresa e tudo mais. Só que as micro e pequenas empresas também sofrem com os impostos, sofrem com o furor arrecadatório do governo.
Eu sei que o Sescom também tem uma campanha para se ampliar um pouco mais o período de recolhimento de impostos. Isso vale para qualquer empresa, para qualquer indústria, doutor? Vale para qualquer empreendedor no Brasil. O que acontece hoje com a pequena empresa? Ela tem que seguir um rito burocrático e também um rito tributário como se fosse uma grande empresa. A carga tributária de uma pequena empresa, uma empresa do Simples, você olhando para uma empresa do Simples, aparentemente existe uma simplificação em função de uma única guia de recolhimento que concentra todos os tributos. Mas o que está atrás da metodologia de cálculo é muito complexo. E os limites, as exceções, as regras acabam induzindo o contribuinte a erro. Então a legislação precisaria ser simplificada de forma a motivar o empreendedor a continuar na formalidade. Nós temos agora a questão do microempreendedor individual, aquele cabeleireira, manicure, mas o que está acontecendo com esse público? No primeiro ano, ele tem um serviço simplificado, a hora que ele atinge o limite de R$60 mil ano, ele começa a entrar numa obrigatoriedade muito complexa de uma empresa já de pequeno porte. Ele tem um funcionário registrado. A mesma burocracia que tem para exigências desse funcionário é a mesma que é exigida por uma grande companhia. Quer dizer, então, o governo precisa olhar para esse pequeno empreendedor que amanhã ele se tornará um grande contribuinte. O que o nosso sentimento leva que esse pequeno empreendedor, a hora que ele se defronta com a burocracia, com a complexidade tributária, ele é incentivado a voltar para a informalidade. Ou não crescer, né? Ou não crescer, ou até volta para a informalidade. Agora vamos ver no 5º ano do microempreendedor individual, estamos fazendo 2 anos aí de programa, que a complexidade está existindo já no 2º ano de atividade, se ele vai continuar a ser motivado a ficar dentro da formalidade. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, de uma simplificação tributária, de dar ao empreendedor para que ele consiga sobreviver a essa competição que nós estamos vivendo hoje do mundo internacional, do mundo globalizado, que aqui ele tem que pagar o imposto primeiro para depois receber do seu cliente a mercadoria vendida. Veja o que aconteceu com a substituição tributária do ICMS. Uma pequena empresa do comércio, nós vamos entrar agora no Dia dos Pais, né? Quem for um lojista que está abastecendo o seu estoque para vender mercadorias para o Dia dos Pais ou o Dia das Crianças, ele está pagando o ICMS na compra dessas mercadorias e não tem o seu cliente ainda para consumir essas mercadorias. Então, há uma inversão de valores, o pequeno contribuinte financia o Estado, quando o Estado deveria financiar o empreendedor para ele gerar mais empregos e com isso ele vai gerar mais tributos também. Só o Estado ganharia com isso. Geraria economia, né? Geraria economia. Né? Toda a sociedade ganharia com isso. Doutor, desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar sobre a história do Custo Brasil em relação aos encargos trabalhistas também, né? Isso pesa muito também, não é? Pesa. Nós estamos com uma legislação trabalhista de 1940, da época de Getúlio. A sociedade evoluiu em termos de tecnologia, evoluiu em termos do trabalho em casa, evoluiu dos serviços terceirizados, e ela trata, a legislação é a mesma que foi criada lá atrás, com encargos assim. Hoje, para você ter uma ideia, Tiago, nós temos aí um salário pago, em média, um exemplo, de R$1.000, ele custa para o empregador mais R$1.000 no mínimo. Na indústria chega a R$1.200, 120%, que é um dinheiro que vai para o governo e ninguém se beneficia disso. Então, se você pegar um salário médio de R$5.000, o que o trabalhador coloca no bolso para consumir chega a R$2.500. Então, a taxação é muito grande para o trabalhador e é muito grande para o empregador. Para o empregador, porque ele tem que remunerar os feriados, descanso semanal, agora vem a questão da jornada reduzida de trabalho e cada vez mais vem se dando direitos sociais, não é que não se deva dar, mas nós temos que pensar os nossos concorrentes internacionais, o que eles oferecem para a competitividade, e o governo sempre banca uma parte. Aqui o trabalhador banca tudo e o empresário, o empregador banca toda a outra parte em detrimento ao crescimento do país. Doutor, em relação à Previdência, né, se discute muito, aliás, o governo faz constantes reuniões para discutir esse projeto de lei que pode ser votado agora em agosto, com mudanças do fator previdenciário. A proposta faz uma soma entre o tempo de contribuição e a idade do contribuinte para definir os valores da aposentadoria. Hoje, com
com essa questão da idade, as pessoas trabalhando até mais tarde ou vivendo muito mais e aposentadas, a Previdência precisa tomar medidas para que os cofres do governo também não estourem, né? O que a gente analisa ou escuta que é um déficit muito grande na Previdência. Mas a hora que você começa a entrar no detalhe do remanejamento dessas verbas orçamentárias, também se tem notícias que é tirado dinheiro do orçamento da Previdência para cobrir outros setores do governo federal. O que não pode acontecer é você trabalhar depois de 40 anos ou 35 anos e receber uma aposentadoria que não dê para a sua subsistência. Muito diferente do que você vê nos países europeus, aonde o idoso, aonde aquele que contribuiu 30, 40 anos, ele é tratado com dignidade. Você falar em aposentadoria no Brasil, você tem que ter uma remuneração e tem que ter todo um serviço complementar de saúde na sua velhice. O que não existe aqui. O que não existe, medicamentos, hospitais. Quer dizer, então, quanto mais dinheiro tirar do trabalhador por tempo de serviço ou por idade, é uma injustiça social que está se cometendo. Então, tem que se reforçar o orçamento da Previdência para que aquele que contribuiu, que trabalhou 30 anos, 40 anos, tenha uma aposentadoria digna, no mínimo, que represente o último salário dos últimos 5 anos, e não com esses fatores de previdências que vêm reduzindo a remuneração e tirando o direito, pelo menos, do estado de vida que ele estava em pleno trabalho. Em relação aos servidores, aliás, foi uma medida adotada também aqui no governo do estado, que a partir de agora os novos servidores têm que contribuir para uma previdência privada para ter uma aposentadoria equivalente ao salário atual. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque tem um desequilíbrio entre a previdência, o servidor público e a iniciativa privada. Então agora está havendo uma adequação onde todos têm que contribuir para fazer jus a uma aposentadoria decente. O que estava acontecendo é que o fator previdenciário via tirando uma redução do salário de aposentadoria daquele que trabalhou 40 anos e com isso ele tinha o valor da remuneração reduzida, o que se pretende recuperar agora com uma reformulação da lei, mas não da forma que eles estão pretendendo, de reduzir mais em função de tempo, de idade e tempo de serviço. Eu acho que depois que se trabalhou 30, 40 anos, esta remuneração tem que corresponder a no mínimo uma média dos últimos 5 anos, representada inclusive a valores presentes, né, para que ele não seja prejudicado na questão da sua sobrevivência e naquele atendimento que ele vai precisar pelo estado da idade que ele vai se encontrar. Ô Chapena, um outro assunto que vem chamando muita atenção, um projeto de lei está no Congresso que trata as empregadas domésticas como um trabalhador comum, tem os encargos, os salários, 13º, férias. O senhor acha que um projeto como esse pode trazer algumas resistências e trazer desemprego, ou o senhor acha que, claro, é uma profissão como qualquer outra e precisa ser tratada como qualquer profissão? Não, eu acredito que o trabalhador, principalmente as empregadas domésticas e os serviços temporários, que hoje já têm os seus direitos adquiridos, aperfeiçoar esses direitos aos moldes tradicionais de um trabalhador convencional é bem-vindo. Eu acho que é uma justiça social que deve acontecer. O cuidado que nós precisamos tomar é que esses encargos sociais possam inibir a contratação desse profissional. Isso então, pode acontecer. Pode acontecer. Então, que flexibilize, que dê uma redução de previdência para esse trabalhador, para que o patrão se interesse a tratar esse trabalhador dentro da formalidade, porque senão gera-se uma corrente aí de informalidade que não vai ser benéfico para ninguém. Agora, a questão do reconhecimento do trabalho por tempo de serviço, pela carga horária, ter fundo de garantia, ter 13º, ter férias, acho que é uma questão de justiça, porque uma empregada doméstica é uma trabalhadora como qualquer outra profissional. Doutor, inclusive um exemplo que a gente pode dar para o nosso internauta, é muito comum hoje as pessoas morando cada vez mais sozinhas, são pessoas que têm um apartamento pequeno, e a pessoa contrata a diarista, né? A diarista vai 1 ou 2 vezes por semana e a própria diarista não quer ser contratada porque ela ganha mais se ela for trabalhando
de segunda a sexta em uma casa diferente, em casas diferentes, né? Isso é um contrassenso também, não é? Exatamente. E ela também não quer ser registrada, né? O interessante é porque... Registrada, porque a hora que ela passa a ser formalizada, ela tem uma série também de descontos que acabam acontecendo. E uma história interessante também, Tiago, você tocando nesse ponto, nós passamos a ter acesso a uma estatística que nós sempre defendemos que o brasileiro não sabe o quanto paga de imposto. Mas tem uma estatística que diz exatamente ao contrário. O brasileiro sabe exatamente quanto ele paga de imposto, é por isso que ele se nega a ir para a formalidade. A hora que o governo tiver a inteligência de reduzir esse custo Brasil, de diminuir as taxações, a arrecadação do Brasil vai surpreender em termos de crescimento. E assim tem demonstrado toda vez que há uma redução de impostos. Agora, da linha branca, dos veículos, há um aumento bem representativo da arrecadação, porque o brasileiro sabe efetivamente o quanto custa e ele não vê o retorno desse imposto que ele paga em serviços para o benefício dele, em educação para os seus filhos, em moradia, em saúde. Nós temos que ter sempre algo complementando essas necessidades, porque o imposto não devolve hoje no Brasil aquilo que se paga. Chapina, só para a gente concluir a nossa conversa, depois de tanto tempo que o senhor trabalha já nessa área, o senhor já chegou a alguma conclusão por que a reforma tributária não sai realmente do papel? É falta de vontade política, falta de vontade do governo? Tem alguma conclusão ou são vários fatores? São vários fatores, mas eu diria para você que eu estou vivendo um certo otimismo agora, porque está chegando ao momento em que essas reformas sairão a qualquer custo. A reforma política não dá mais para conviver do jeito que está. Voto por liderança partidária. Você escolhe hoje um parlamentar, ele vai nos representar e ele deixa de nos representar porque ele tem que se associar ao seu líder. E se ele não vota de acordo com o líder, ele não tem as suas demandas atendidas. Nós temos a questão da tributária, que hoje o cidadão brasileiro está sendo controlado com Big Brother 24 horas por dia. Então, daqui mais 2, 3 anos, eu estou vendo a sociedade organizada, fazendo um grande movimento, como a gente vê num país vizinho aqui, você vê na Argentina, qualquer coisa que aconteça em nível de tributos, ao panelaço, né? O Brasil não está longe disso. Então, hoje eu vejo com um pouco mais de otimismo. Pela vontade política não sairá. Virá pela vontade da sociedade. E nós temos que ter a consciência e o trabalho que a rádio faz, que a Rádio Jovem Pan faz, de orientar os jovens, de mostrar que o governo somos nós, porque nós temos uma mania de cobrar do governo que ele não faz a sua parte, mas nós somos o governo e nós temos que responder isso na hora do voto, olhar para os políticos daqueles que estão servindo a sociedade. E o tempo virá a mudança da reforma política de um outro contexto, aonde o político terá liberdade para fazer os serviços para aquilo que ele foi eleito, que é hoje, depois que ele atinge a bancada, que ele chega no governo, tudo aquilo que ele pregou na campanha, ele passa a exercer totalmente ao contrário, porque o partido não permite que ele faça diferença. Então, eu vejo com otimismo, nos próximos 2 anos, 3 anos, a sociedade mais unida, os trabalhadores, os patronais, os profissionais liberais, querendo a sua ética na política, querendo o emprego público do dinheiro arrecadado em imposto, que devolva-se para a sociedade, em escolas gratuitas de primeiro mundo, saúde de primeiro mundo, que é o nível que nós pagamos os impostos, que chega quase a 40% do PIB, né? Então, tem futuro o nosso país, é uma questão mais de tempo, porque há muito tempo nós não víamos tantas ações acontecendo, de intervenções da Polícia Militar, da Polícia Federal, intervenções do governo federal, botando gente que está desviando, que está com desvio de conduta na cadeia, parlamentares que estão sendo caçados. Isso é bom, isso mostra que as mudanças estão vindo. Poderá demorar um pouquinho, mas não demora muito mais tempo, porque o Brasil não consegue conviver com esta metodologia por muito mais tempo. Doutor Chapina, olha, mais uma vez, obrigado pela gentileza, o senhor sempre é bem-vindo aqui na Jovem Pan, na Jovem Pan Online. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço, boa noite e parabéns pelo seu programa. Nós é que agradecemos. Doutor José Maria Chapina Alcazar, que é presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade do Estado de São Paulo, e ele também comanda o Conselho de Assuntos Tributários da FEComércio aqui de São Paulo. A você, internauta, muito obrigado pela audiência, boa noite, até a próxima.